tudo bem? No episódio de hoje do Conexões Raras, teremos o especial Pessoa com Deficiência e falaremos sobre o tema Além do Capacitismo. Para esse episódio, convidamos a senhora Imacir Machado e o professor Márcio Vaz, que, em nome da Associação Brasileira de Doenças Genéticas, a CDG, damos as boas-vindas e agradecemos a todos vocês também que nos acompanham sempre aí do outro lado da tela. Agradecemos também aos nossos apoiadores sociais, a Unilan, Sanofi, PTC Therapeutics e Fedran. O programa Conexões Raras tem como objetivo ampliar o acesso à informação e fortalecer a rede de apoio à causa dos raros em nosso país, por intermédio de ações no ambiente digital e assim levar conhecimento e buscar apoio aos pacientes e suas famílias. Para darmos início à nossa live de hoje, convidamos a senhora Imacir Machado para se apresentar e também fazer a sua autodescrição. Olá, boa noite. Tudo bem, gente? Eu sou Imacir Machado, uma cearense, moro aqui em Fortaleza, trabalho numa autarquia federal e também estou como diretora de diversidade e inclusão na BRH Ceará e me considero uma eterna aprendiz, assim, nessa jornada da vida, né? Todo dia a gente aprende algo e com certeza contribui para que alguém também consiga aprender algo através de nós. É muito disso que eu acredito e é com isso que eu venho trabalhando e empreendendo aí dentro desse foco da inclusão da pessoa com deficiência. Sou uma mulher de culpada, cabelos curtos, grisalhos, estou usando óculos e batom vermelho, brincos com um colar no pescoço, vestida com um vestido colorido nas cores turquesa, laranja, branco. Por trás há uma estante com alguns livros e objetos e uma bolsa. E uma janela também por trás. Perfeito, muito obrigada, Imacir. Agora convidamos o professor Márcio Vaz também para fazer sua apresentação e sua autodescrição. Olá, boa noite. Um prazer estar aqui. Espero, nesse debate de hoje, poder colaborar. Meu nome é Márcio Vaz. Eu sou palestrante, sou psicólogo e sou escritor. Com muita honra que venho aqui. Espero poder estar contribuindo. Vamos lá, né, o debate. Não vou fazer minha descrição aqui, que é para evitar que tenha um pesadelo, né? Mas, na realidade, camisa preta, cabelo preto, homem branco, né? Com tetraplegia, né? Eu tenho uma deficiência que só mexo a cabeça, digito com a boca. Muito obrigada, Márcio, por sua presença. Moderando essa conversa estarei eu, Ana Benício, professora universitária, fundadora da Algum 3 Inteligência Criativa, idealizadora desse projeto, juntamente à doutora Mônica Deralvo e toda a equipe da CDG, a qual agradecemos a honra de fazer parte desse movimento de transformação do ecossistema de apoio a doenças raras no Brasil. Também sou mulher, cis, né? Tenho cabelos castanhos, longos, parcialmente presos, estou com um batom vermelho, uma blusa dourada, né, com uma gola em V e alguns babadinhos aqui no lado. Atrás de mim tem uma estante com alguns livros, uma plantinha e uma parede branca. Ok? Vamos ao início do nosso debate. A primeira pergunta vai para o Márcio. Márcio, hoje o tema é além do capacitismo. Mas o que é capacitismo? Né? Explica um pouquinho aí, a partir da sua percepção e vivência, o que é capacitismo para quem nos assiste agora. O termo capacitismo, ele ganhou força agora recentemente, mas o seu entendimento, né, o significado aí já existe, né, há muitos e muitos anos. Né? E, assim, ele retrata a visão das pessoas que associam a deficiência à incapacidade, como se a pessoa com deficiência ela fosse incapaz, né,
de exercer uma função, né, de se desenvolver, né, como se a limitação dela fosse uma limitação que a impossibilidade está inclusa no mercado de trabalho. Ou em outras questões também, socializar. Então, assim, a ideia de quebrar essas barreiras do capacitismo é entender que o ser humano como um todo, né, ele tem, lógico, as suas incapacidades, assim como as capacidades, né? Nós somos seres que temos qualidades e defeitos, temos a ignorância e o saber, né? Tudo é muito relativo. Então, a incapacidade é como a gente conversava um pouco antes de começar aqui o programa, eu até citei, de uma forma que, se uma empresa hoje me convidasse para trabalhar nela, na área de TI, papel e programação, com certeza eu seria incapaz, porque não é um conhecimento da minha expertise. Isso quer dizer que a incapacidade não é um estado, né? É aquilo que eu não tenho acesso, ou por interesse, ou por falta de oportunidade. Mas, independente de ser deficiente ou não, se eu tiver a oportunidade e o interesse de aprender com cursos técnicos, faculdades, embora haja toda uma dificuldade de acessibilidade para quem é deficiente, a capacidade ela acaba se tornando a mesma. Limites todos temos, como eu disse, né? A incapacidade ela existe, mas as pessoas são capazes, cada uma dentro da sua perspectiva, cada uma dentro das suas oportunidades, do seu campo de conhecimento e etc. Uhum. E, Márcio, por que essa perspectiva, né, capacitista para as pessoas com deficiência é um problema? É um problema para o âmbito da inclusão, né? A gente acaba não conseguindo incluir as pessoas quando a visão é uma visão de preconceito, uma visão assistencialista, uma visão que é excludente. Buscar as pessoas através de um padrão, seja as questões étnicas também, que sofrem com isso, as questões de identidade, né, sexuais, enfim. Uma série de fatores que são características excludentes que deixam de fora uma pessoa por sua deficiência, porque às vezes a dificuldade está muito mais dentro de uma barreira arquitetônica e psicológica do que, enfim, uma questão física em si, né? Então, assim, a complexidade é no âmbito da inclusão, né? Você não permitir que pessoas se inclusam por olhar nela ou enxergar uma inferioridade que, na realidade, não existe. Perfeito. E o Maci, de quais formas e através de quais elementos estruturais e socioeconômicos o capacitismo se expressa em nossa sociedade? Ele acontece muito por questões de palavras, expressões, ações, muitas vezes em formas de brincadeiras, e é isso, muito disso que o Márcio falou, né, que é algo que nos inferioriza, que não vê nenhuma possibilidade de capacidade em outras coisas. Lógico que a gente tem as incapacidades, mas também as capacidades, e muitas vezes o que é visto são mais as incapacidades. E aí existe uma polaridade. Muitas vezes tem esse capacitismo da inferioridade, mas também tem um capacitismo do protecionismo, como ele diz, da infantilização, ou de colocar a pessoa como um super-herói, com muita admiração. Vou trazer exemplos práticos meus, né? É bem comum pessoas se admirarem de eu trabalhar, de eu ter concluído graduação, ter nível superior, muitas vezes de poder viajar, de ter essas habilidades comuns às outras pessoas, né? De amar, de ser amado, ter filhos. Então, tudo isso são expressões e situações que geram o reforço desse tema capacitista, né? E isso ainda é muito comum na sociedade. E aí, muitas vezes, isso precisa ser conversado, e a convivência vai trazendo essas perspectivas de as pessoas entenderem que a gente precisa não lutar contra esse capacitismo, ou seja, sermos todos, né, pessoas não capacitistas. É isso, muito, muito disso. E aí essa questão estrutural é porque isso está muito ainda
arraigado dentro da sociedade, dentro dos ambientes corporativos, e é muito disso que a gente vem buscando essa desconstrução com esses temas aqui, nessas conversas e essas propostas. O despertar da consciência é só o começo, né? Isso. Oi, Mar. É só pegando um complemento da Ilmaci, essa questão da visão, né? A Ilmaci falou, quando ela viaja, quando ela sai, quando ela trabalha, então as pessoas, nossa, como é que pode? Né? Então, era como se o deficiente tivesse que estar em casa deitado. E eu tenho meus pacientes, e também ministro palestras, então, de vez em quando, as pessoas olham para mim e falam assim, Márcio, você é um guerreiro. Né? Elas colocam no patamar de um certo heroísmo. E eu sempre brinco e falo assim, eu não sou guerreiro, né? Eu sou boleteiro. E eles perguntam, o que é isso? Eu falo, guerreiro é aquele que vai para a guerra, é aquele que vai com coragem de matar e vai para morrer. Eu nem quero morrer e nem tenho coragem de matar. Eu sou boleteiro, eu saio de casa porque eu tenho um boleto para pagar. Então, assim, a realidade, o que nos movimenta é a necessidade, como qualquer outra pessoa. É a dignidade do querer viver, é a qualidade de vida de ter o que fazer, poder viajar, trabalhar para que nos dê subsídio. Então, a gente faz aquilo que é necessário. Não existe o heroísmo. E por que eu tento quebrar esse patamar do heroísmo? Porque quando alguém vê você como exceção, como no meu caso, né, que acabei retornando à vida depois de um tempo de acidentado, depois de 10 anos, e acabei me tornando um provedor de família. Então, quando as pessoas veem, mas ele é exceção. E, na verdade, eu não sou exceção. Necessidade todo mundo tem, a batalha é árdua, mas eu nunca me trouxe como um exemplo ou uma fórmula a ser seguida, mas um exemplo de que existem possibilidades diante de todas as dificuldades, que são exatamente a maneira que as pessoas nos enxergam, né? Através do capacitismo, esse assistencialismo, e que a gente tem que quebrar essas barreiras, sendo visto e se mostrando, né, como qualquer um outro cidadão que tem suas inferioridades, suas incapacidades, mas também tem muitas capacidades que podem ser desenvolvidas e gerar aí retorno para, né, gerar, como é que diz, qualidade de vida para a nossa existência. Exatamente. Maravilhoso, né? E o Maci, a próxima pergunta é como podemos lutar pela inclusão e garantia de direitos às pessoas com deficiência? Uma delas é essa de exercitar o protagonismo, né, que é muito disso que a gente faz, eu, Márcio e muitos outros amigos por aí, muitas pessoas, cobrar e exigir que os direitos realmente sejam garantidos, né, afinal de contas a gente tem um arsenal de normativos, leis, decretos que estão muito ainda no papel, né, mas na prática ainda não acontece, né. Outra coisa é assim, pedir ajuda, né? Muitas vezes eu lembro da própria história aí do Márcio, ele se lançou aí nesse mundo de palestrante, né? Empreendendo, e ele ia vender as palestras dele, então assim, ele muitas vezes combatia esse lado de pedir ajuda. Ele se colocava e dizia assim, eu não quero ser ajudado, eu quero oferecer um trabalho, é isso, Mar? Eu quero oferecer um trabalho, que é a minha palestra aqui na sua empresa. Então, assim, se lançar nisso, investir em ações como essa, né, de conscientização, de trazer. Eu gosto muito de usar essa pauta dentro da BRH, de colocar a visibilidade dessas pessoas em diferentes perspectivas, né? Eu já realizei diversos encontros e aí eu chamo pessoas de diferentes situações, desde pessoas que estão investindo no esporte, pessoas que estão investindo no empreendedorismo, pessoas que estão dentro do mercado de trabalho, porque assim, para que as pessoas percebam que essas pessoas podem ir para onde elas quiserem também. Vai depender das suas necessidades e das suas potencialidades para estarem ali sendo desenvolvida, né? Outra coisa é reconhecer que a inclusão e a diversidade são temas necessários para estar sendo também colocados dentro das escolas, dentro das empresas e na sociedade como um todo, né? Então, assim, é um tema que veio para ficar, ou seja, não tem como retroceder, cada vez mais ele tem que avançar, né? Então, assim, falar muito sobre isso. Eu lembro que em 2022 eu também fiz um encontro para falar só sobre acessibilidade, trazendo o conceito do desenho universal. E aí, assim, era um tema ainda muito desconhecido para a maioria dos profissionais de RH. Então, assim,
é muito importante a gente estar com essas conversas e trazendo essas pautas para todas as agendas, né? Seja da universidade, das organizações e da sociedade. Sim, sim. E no nosso universo, né, do ecossistema de doenças genéticas e raras, vocês estavam falando e eu vim lembrando de alguns casos, né? Até no nosso canal do YouTube, vocês podem ver alguns programas passados, a gente entrevistou o Simon. O Simon, né, ele tem distrofia muscular de Duchenne, né, e quando era criança, ele tinha uma expectativa de vida, né, pelo corpo médico muito limitada. Mas ele não se rendeu a isso, né? E, além do tratamento, ele também buscou, né, ali a sua jornada educacional, se formou, já é administrador, né? Também pratica power soccer, foi campeão nacional, né, nessa modalidade, estava até com a campanha, né, junto ao time dele para disputar o campeonato brasileiro esse ano, né? E é um cara muito bacana, e ele fala também com bastante naturalidade, né? E conquistar esse lugar, né, de que eu consigo fazer, né, e viver com dignidade, é algo que, de fato, ele traz para inspirar outras pessoas, né, e também conscientizar as pessoas para que esse olhar seja o mais natural possível, né, porque existe esse potencial e a gente precisa diminuir as barreiras do ambiente para que a gente possa ver, né, esse potencial e conviver com ele, e com muitos mais outros casos, né, como o de vocês. Então, Ana, só fazer também um adendo nisso aqui. Tem uma frase que é de Henry Ford, que foi o criador da Ford, que ele dizia assim: se você pensa que pode, ou se você pensa que não pode, em ambas as opções você está correto, né? Quando você pensa que pode, você vai correr atrás dos seus sonhos. Se existe algo que você precisa se capacitar, você vai atrás desse conhecimento, dessa habilidade e dessa atitude para chegar lá. Quando você pensa que não pode, você não vai atrás, porque é uma crença, é uma certeza. Então, assim, uma das maiores barreiras que existem são as barreiras psicológicas. Não só de como os outros nos veem, mas às vezes como muitas pessoas se veem na sua deficiência. Ou não, né? Porque nós estamos na era, né, dos adoecimentos também, né? De pessoas que têm aí, né, várias síndromes e não conseguem, ainda que com toda a sua estabilidade física, não consegue botar um pé fora de casa. Então, também tem as doenças dos bloqueios mentais. E o que a gente tem que vencer é isso, né? Uma das coisas que a gente tem que perceber é o paradigma da vida, né? Muitos deficientes não saem à rua porque o direito de vir ainda está negado, porque não existe acesso, banheiros, rampas, transportes, mas muitos ambientes também não são acessíveis porque não veem o deficiente. Então, é um paradigma. Quem é que vai vencer essa barreira? E assim, eu trabalho com palestra, eu viajo o Brasil inteiro. E eu lembro que há uns 2 anos atrás, foram fazer uma contratação comigo para uma palestra em Gramado. E aí depois a mulher me ligou e falou: Márcio, eu não sei se vai dar para te trazer, porque o hotel que escolheram, ele não tem acessibilidade. E eu brinquei com ela: não, mas pode levar, eu estou indo para trabalhar, não é para morar não. Né? Então, assim, embora a gente não devesse, né, ter que reivindicar por um direito, que é o acesso, não é só o acesso à deficiência, é o acesso à mobilidade reduzida, é a propriedade, todo mundo vai ficar velho, mulheres engravidam, precisam de um corrimão, pessoas quebram e engessam uma perna, precisam andar na cadeira de roda, é o acesso universal, que dê acesso a todas as pessoas. Embora a gente não deveria ter que reivindicar por isso, né, o fato de eu não querer ir porque o canto não é acessível, não vai fazer com que um dia ele seja. Então eu fui para o hotel, dei a palestra, não tinha rampa, pedi ajuda, subi as escadas, não teve problema nenhum. Mas, com certeza, a partir daquele momento que me viram e viram as dificuldades de acesso, aquilo ali pode gerar também um incentivo a aqueles ambientes, né, despertar. Olha, a gente tem que fazer uma rampa. Olha, isso aqui é inadmissível, essa porta não está passando, esse banheiro. Então, às vezes, a gente tem que ir à luta, né? Embora, como eu digo, os nossos direitos não deveriam ser reivindicados, eles teriam que já existir, né, por uma questão de inclusão. Mas, enquanto ele não existe, que passamos da nossa parte, né? Nos façamos vistos para ser lembrados e que as coisas se tornem relevantes. Eu te garanto que, se você consome no ambiente e num bar, se você consome tanto quanto as outras pessoas, os acessos vão estar sempre abertos para você, porque eles vão ver como uma pessoa que tem um potencial de consumo.
Infelizmente, essa é a realidade do mundo capitalista e que a gente não pode, né, fazer, como se diz, vista grossa, a gente tem que batalhar. É uma guerra que a gente tem que vencer para poder viver com dignidade, o mínimo, e abrir portas para aqueles que ainda estão por vir. Né? Tem todos os aspectos que o Maci trouxe, né, de assuntos a serem debatidos e trazidos e nos ensinos, mas também no sentido de atitudinal, quebrar as barreiras e partir para cima. A parte boa, né, disso é que a gente vive hoje uma agenda ESG global, né, que olha para a diversidade e inclusão. Né? Então, existe também um amparo aí meio que macroeconômico, né, que favorece essa luta, né? Mas não a torna, digamos assim, fácil, porque não é. Né? Não é muito difícil. É uma construção aí de muitos paradigmas, né, e de muito tempo, né, de invisibilidade. Né? Então, Márcio, a próxima pergunta é no âmbito educacional. Verifica-se o quanto as pessoas com deficiência são excluídas do processo de formação. Em tempos de ensino remoto, híbrido, né, como você percebe essa exclusão? Né? Qual a sua avaliação sobre esse momento e o impacto sobre as pessoas com deficiência? Primeiro, vamos pensar na exclusão como um todo, certo? Fazer um breve aqui levantamento do arcabouço histórico. Por que o deficiente acabou sendo excluído? Se a gente for parar para pensar dentro de... e por que há também de ter um reparo, né, a toda essa segmentação que foi feita? Na realidade, há muitos anos atrás, enquanto a pessoa com deficiência ainda era conhecida como o termo aleijado e que vinha de alejume, a gente já teve algumas interferências, na época mesmo na Europa, através de Inquisição. Em algum momento houve o equívoco de que pessoas com deficiências não eram filhas de Deus, porque ele não criaria o ser humano na sua forma imperfeita. Então se caçaram, queimaram. Né? Então teve toda essa... Com o tempo, houve um reparo de, não, isso não é possível. Nenhum ser vivo, né, pode ser sacrificado. E aí entrou uma nova onda, que era o protecionismo. E essa onda de protecionismo era, temos que cuidar de uma pessoa que vem, que é especial, entre aspas, e esse especial, ele requer cuidados diferenciados. E aí começou a se segregar. Na visão protecionista, os hospitais, as escolas, eram todos os ensinos para pessoas com necessidades especiais. Ou seja, por um lado, queria se entregar o melhor, uma educação mais específica, voltada para as deficiências, as suas limitações, né, os acessos às várias formas de ensino. Por outro lado, você segregou, você isolou. Essas pessoas não eram vistas, então os acessos, o direito de ir e vir com transportes adaptados, isso não foi criado. Quando se tem essa percepção, é que há, né, medidas políticas, de políticas públicas, que começam a hoje, como obrigação de lei, a arquitetura ela tem que vir com acessibilidade. Né? Não existe mais nenhum prédio que vai ser construído que não tenha um projeto de lei que tem que ter os acessos das barreiras arquitetônicas. Né? Então, é tudo já documentado, embora nem sempre sejam viáveis. Né? As rampas acabam, às vezes, mais íngremes, nem sempre são respeitadas como deveriam. O ensino, entende-se que o melhor ensino é o regular. Por que o ensino regular? E quando a gente fala de educação, não é só o educado saber somar, saber dividir, saber falar o português, mas a educação é saber conviver. São as relações interpessoais. Há um tempo atrás, eu atuei em algumas empresas para sensibilizar funcionários e pessoas com deficiências que eram ingressadas através da lei de cotas, que a incapacidade delas não estava em exercer a função que lhe era exigida. Ela até tinha essa capacidade, mas a dificuldade dela estava em conviver com as diferenças, os olhares, o não saber se comunicar e vice-versa. Por quê? Porque elas não conviveram juntas, elas foram segmentadas. A educação à distância, ela, mais uma vez, assim, ela tem, lógico, seus aspectos positivos, daquele que está realmente totalmente impedido ter acesso ao conhecimento, né? Ela traz aí as questões positivas, mas, ao mesmo tempo, ela exclui, ela é excludente, porque a ideia é você socializar, é você confrontar, é você fazer com que haja um convívio de pessoas sem deficiências com deficiências, para que elas saibam conviver, para que esse olhar de capacitismo acabe, né? Para que haja maiores oportunidades de igualdade. Então, a educação, a meu ver, mas é uma opinião, ela deveria ser feita presencial, né? À distância, a quem tem essa total dificuldade de acesso, né,
a poder sair por uma questão que está ligada a aparelhos, porque nós temos um leque de pessoas e especificidades a nível de deficiência, mas a inclusão regular, o ensino regular, ele educa de várias formas, e um deles é a convivência com a diferença, o saber lidar. Uma vez uma pessoa perguntou para mim, Márcio, eu não sei lidar com uma pessoa com deficiência, se eu ajudo, se eu não ajudo, né? Quer dizer, eu quero ajudar e a outra não aceita. Eu falo, olha, eu tenho uma fórmula correta para você saber lidar com qualquer pessoa com deficiência. E a pessoa pergunta qual é, eu digo que são duas perguntas. A primeira, quando você quiser ajudar alguém, pergunte, você quer ajuda? Ele vai dizer sim ou não. Se ele disser sim, aí você pergunta, como é que eu posso te ajudar? E a pessoa vai te explicar. Porque não existe uma forma única. Eu lembro que uma vez eu estava no congresso e eu dava uma palestra e uma pessoa que era cega, ela contou a história de que ao atravessar a rua, muitas vezes as pessoas queriam ajudá-la, mas pegavam no cotovelo e saiam arrastando. E ela dizia, olha, atropelado eu não vou, mas tropeçar eu vou já já. E as pessoas não sabiam. E eram duas pessoas que davam palestra, era eu e uma outra. E aí a pergunta foi para os dois, mas primeiro perguntaram para a pessoa, né, a mulher que estava lá dando a palestra. Olha, o que a gente faz para educar essas pessoas que não sabem como conduzir a gente? Isso é um absurdo. Aí a pessoa que estava do meu lado falou, isso é um absurdo. Essa é ignorância, como é que as pessoas não sabem ajudar, e etc. e tal, né? A ideia é que tenham mais palestras, mais movimentos, mais eventos, para que as pessoas se conscientizem, e a gente possa divulgar como é que as pessoas vão aprender a lidar. Aí veio a hora de me perguntar. Eu falei, ixi, Maria, né? Eu falei assim, a minha resposta não vai ser essa. Ela vai ficar chateada. E eu olhei para essa pessoa e falei assim, olha, quando uma pessoa quiser te ajudar, a primeira coisa para cima é agradeça para Deus e diga, graças a Deus que uma pessoa quer me ajudar. Bem intencionada ela está. A questão dela não saber, ninguém é obrigado a saber, porque é difícil, a gente nem sempre convive com todas as diferenças. E a ignorância faz parte do ser humano, o não saber. A questão é, e eu brinquei, você é cego, mas você não é mudo. Quando ela pegar e for arrastar, você para e diz, olha, não é assim, deixa eu pegar e vai mais devagar, que a gente vai estar me ajudando. Eu falei que você me educa. Porque, às vezes, se querer transferir a educação para uma palestra, para um congresso, as pessoas que não sabem ou que não têm interesse, elas não vão para a palestra de congresso. Né? Mas você tem a capacidade de educar. Então, quando alguém chega para mim e quer me ajudar, eu falo, amigo, eu agradeço. Se puder ajudar, é assim, assim, assim. A gente está explicando. Então, a gente pode ser esse processo educativo. A explicação, de ensinar. Importante. Mas importante também é que todos nós buscarmos conhecer um pouco mais sobre a diversidade, né? A gente também ter um pouco de autorresponsabilidade, né? Sim, sim. E buscar também nos aprofundar sobre tudo isso. E o Maci, qual a diferença entre acessibilidade e inclusão? A acessibilidade, ela trabalha as ferramentas para uso com autonomia da pessoa com deficiência. A inclusão, ela trata sobre a presença da pessoa naquele ambiente. Então, uma não é sinônimo da outra, mas ambas se complementam, porque, por exemplo, para haver uma boa inclusão, há a necessidade da acessibilidade. E aí, muitas vezes, o desconhecimento sobre essa acessibilidade também é bem recorrente, porque muitas vezes o que se conhece muito sobre acessibilidade é a acessibilidade física, mas ela não se restringe à acessibilidade física, são todas essas acessibilidades para lidar com essas diferenças dentro desse conjunto de diversidade dentro, por exemplo, só de esse marcador de pessoa com deficiência, né? Então, a gente precisa ter acessibilidade no ambiente, que é, né, o acesso aos prédios, ao acesso aos ambientes, mas também a gente precisa da acessibilidade atitudinal, a gente precisa da acessibilidade metodológica, nessa questão do aprender, né, do ensinar e do aprender, a acessibilidade são pelo menos 7 dimensões, né? Acessibilidade. Então, a acessibilidade nos sites, acessibilidade nas línguas diferentes, né? Tem o Braille, tem a acessibilidade da pessoa auditiva. Então, são todas essas acessibilidades que
auxiliam e aceleram esse processo da inclusão. Então, é isso. Resumindo, é isso. A acessibilidade é a ferramenta e inclusão é quando se trata da presença, ou seja, da convivência das pessoas dentro do ambiente. Perfeito. Muito obrigada. Né? Márcio, quais são os principais desafios para garantir a acessibilidade a todos e todas em um contexto de desvalorização educacional, considerando os cortes de investimentos, né, que a gente viveu aí no passado recente, né, em políticas educacionais, né, em todos os âmbitos da federação? É complicado, né, você trabalhar. Tu pode me repetir, Ana, só o começo da pergunta? Quais são os principais desafios para garantir a acessibilidade a todos e todas? Pronto. Aí o Maciel antecipou, e a questão da acessibilidade, né, de várias formas, né? Então, assim, nós temos vários tipos de acessibilidade, que sejam as atitudinais, o acesso, né? A ideia de acessibilidade, de acesso, não é sempre inclusivo, porque uma coisa, eu até lembrava de um amigo que dizia assim, olha, Márcio, lá tem rampa, mas eu não consigo subir sozinho, ou seja, né? Tem um acesso, mas não é tão inclusivo, né? Eu não vou com a minha autonomia, ou ainda assim encontra-se uma dificuldade. E é assim, que hajam políticas públicas, que hajam investimentos. Existe hoje uma novela, geralmente eu nunca assisto porque é o horário que eu estou atendendo, mas tem uma novela agora de Glória Pérez, que as pessoas às vezes me relatam alguns casos, e de ônibus, transportes, né? E tem uma pessoa com deficiência que é advogada, e sempre quando ela vai pegar um transporte, sempre tem uma dificuldade, ela está tentando retratar um pouco dessa realidade de que o deficiente encontra no dia a dia. E às vezes o ônibus não para, porque tem meta para cumprir e está atrasado no horário. Às vezes, quando ele para, não tem elevador. Às vezes ele para, tem elevador, mas ele não sabe movimentar. Às vezes ele para, tem elevador, mas está quebrado. Né? Chega num canto, não tem rampa. Chega num canto, não tem banheiro. Então, isso dificulta o acesso e essa inclusão do deficiente, seja no âmbito educacional, ou em qualquer outro ambiente, porque tem que haver, né, para que as pessoas, de fato, quebrem a barreira do capacitismo, dessa incapacidade, para que elas se tornem, no mundo capitalista, competitivas. Elas têm que ter oportunidade, têm que ter acesso. Você não pode chamar de incapaz uma pessoa que você não dá acesso a ela ao conhecimento. Ela não é incapaz, ela é uma pessoa sem oportunidade, cujo as políticas públicas não a permitem ir até o ambiente que ela precisa para se capacitar. Então, assim, se não há esse recurso, se as políticas públicas, se os cortes de investimentos, quer seja na acessibilidade, para que seja levado o conhecimento, para o acesso do direito de vir, se eles forem cortados, a tendência é cada vez mais dificultar. E aí não é a incapacidade, repito, a incapacidade por ele ter deficiência e ser incapaz. Não. A incapacidade pode se lidar com qualquer ser humano que não tenha a oportunidade de ter acesso a ela. Com ou sem deficiência, quem não tem acesso ao conhecimento vai ter várias incapacidades no sentido de exercer uma função que precise de um conhecimento específico. Então, a gente tem que tentar trabalhar, né? Os desafios é brigar cada vez mais, seja na política, seja na questão dos votos, pessoas que te representem, seja nas reivindicações, seja nas denúncias, né? De quando não houver um acesso garantido. Enfim, né? A gente está sempre brigando para que esse acesso seja garantido. É um direito que não deveria nem ser reivindicado, ele já deveria vir. Existem várias leis, mas muitas no papel e nem todas estão, né? Você vê atuantes, né? Funcionando. A gente tem que estar aí nessa batalha, até que as coisas, de fato, a passo de tartaruga, né? Que a gente chama, gradativamente as coisas vão melhorando. Perfeito, perfeito. E exatamente dentro dessa sua fala, o nosso episódio anterior foi sobre políticas públicas, né, para pessoas com deficiência. E a gente tinha exatamente esse movimento, né, que era o grupo ativista, né, debatendo com a gestora, né, das políticas estaduais. Né? Então, foi bem bacana isso, porque tem a lei, né, tem o que é lei e tem o que a gente luta para ser lei, né, e tem a cobrança, né, ativa que a gente precisa fazer para que ela não esteja só no papel, né, esteja se materializando todos os dias e trazendo essa inclusão, a acessibilidade, né, todos os elementos que a gente vem conversando aqui. E o Maci, a próxima pergunta é sobre o capacitismo no ambiente de trabalho.
porque ele ocorre, na maioria das vezes, de forma velada, né? E algumas outras nem tanto assim. Mas como a gente pode lidar com isso, né? Como a gente pode trabalhar para reduzir essa visão tão limitada sobre o potencial que cada um de nós tem? Dentro do ambiente do trabalho, eu percebo que há essa necessidade dessas conversas, né, dessas interações, porque, assim, o que acontece muito, apesar da gente ter aí 30 anos da lei de cotas, né, ainda é muito incipiente a oferta de oportunidades dentro do ambiente das empresas, né? E aqui no Ceará, eu conheço tem umas histórias ainda que eu ainda estou na pesquisa para entender. É tanto que comecei ano passado a fazer esses levantamentos, porque existem duas falas que elas se contradizem. Por exemplo, existem pessoas que ficam buscando perfis de pessoas com deficiência para determinados empregos, e, ao mesmo tempo, existem essas falas dizendo que não encontram essas pessoas, né? Então, assim, mas isso está muito bem representado nessa questão das oportunidades. Como o Márcio falou anteriormente, ainda é muito comum se colocar vagas para pessoa com deficiência, vagas bem operacionais, atividades bem simples, e aí, muitas vezes, não se consegue realmente fazer essa inclusão dentro do mercado de trabalho dessas pessoas. Então, assim, provavelmente as vagas não são atrativas para essas pessoas, por exemplo, que tenham a escolaridade ou já alguma capacitação, ou então, não sei, ainda é algo que eu preciso investigar melhor e encontrar essas respostas. E também ainda muito perceptível muito esse olhar realmente capacitista em relação a essas pessoas, né? Existem, às vezes, muitas brincadeiras, então, assim, expressões que são colocadas em formas de brincadeira, mas que reforçam essa questão do capacitismo. Então, assim, eu anotei aqui algumas frases que são comuns da gente escutar, né, de pessoas comentando, né? Você não me ouviu? Tá surdo? Então, assim, é uma ação capacitista, né? É, ela é tão baixinha que parece um anã. Então, assim, o chefe tá mal, tá de mau humor hoje, finge demência. Então, tudo isso reforça essa questão do capacitismo, reforça essa questão das incapacidades em relação aos potenciais dessas pessoas, e aí isso vai mitigando, né, esse acesso, além de todas as outras barreiras comuns que a gente já falou aqui, né, essa do IV, que é também uma barreira muito desafiadora, a barreira da questão do transporte. Então, assim, aqui no Ceará, por exemplo, que a gente tem um número alto de pessoas com deficiência, e a gente não vê elas circulando pela cidade, pelos lugares, são poucas. Por quê? Porque a maioria estão nesse lugar, como é que diz, da invisibilidade mesmo, né? Elas não são vistas, então elas não são perceptíveis, né? E acontece também do protecionismo, muitas vezes se coloca ali a pessoa, mas aí você não coloca desafio para ela, ela vai só ocupando aquela vaga e de repente não existe um plano de desenvolvimento para acelerar as capacidades para ela ir conseguindo desenvolver carreira nesse ambiente. Então, muito disso que a gente ainda se depara dentro dos ambientes organizacionais em relação a essa questão do capacitismo. E só um dado aqui interessante, que apesar da gente ter um percentual bem alto de pessoas com deficiência, como diz o Márcio, já com várias capacidades, por exemplo, no mercado de trabalho no Brasil em todo, a gente só tem 1% de pessoas com deficiência com um vínculo empregatício, né? Então, esse é um número muito pequeno.
Nossa, eu realmente desconheci esse número, é muito pequeno, né? Realmente a gente tem aí uma luta muito grande para escalar, né, ampliar esse percentual, com certeza. E o Maci, e onde denunciar situações em que possam surgir, né, algum tipo de violência contra pessoas com deficiência, né? Então, assim, o canal para se fazer isso é a Secretaria de Justiça, né? Existe até um número que é o 181, então, assim, a gente recomenda que todas as constatações de violência em relação à pessoa com deficiência sejam encaminhadas para a Secretaria de Justiça, né, para o Disque Direitos Humanos. Esse módulo ele foi lançado em 2011, né, que é um módulo específico para tratar dessa temática da pessoa com deficiência, né, e aí, assim, alguns dados também, assim, que eu acabei pesquisando e gostaria de compartilhar aqui com vocês, um relatório que é de 2020, que ele diz respeito ao ano de 2019, né, onde foram registrados 12.868 denúncias de violências praticadas contra pessoas com deficiência. E o grupo ocupa o terceiro lugar, né, ou seja, com 8% do total, atrás apenas das pessoas idosas, que estão em 30%, e crianças e adolescentes, 55%. Então, nesse canal você pode denunciar todo tipo de violação relacionada à pessoa com deficiência, né? Negligência, violência psicológica, violência física, abuso financeiro, econômico, violência patrimonial, institucional, violência sexual, discriminação, enfim, né? A falta da acessibilidade ao meio físico e por aí vai, né? Esse é o principal canal que nós temos para fazer esse tipo de denúncia e colocar o Estado aí com a responsabilidade de atender a essas demandas. Informação importantíssima de utilidade pública, né? Muito obrigada. Tá? Vamos chegando ao final do nosso debate, né? Então, a última pergunta aí vai para essa dupla maravilhosa, né? Na perspectiva de cada um de vocês, assim, quais ações imediatas vocês imaginam que não somente o governo, mas a sociedade como um todo, né, precisa tomar, né, de forma tangível aí para que a gente de fato conviva com acessibilidade e inclusão e desconstrua aí esse paradigma do capacitismo para pessoas com deficiência. Quer começar, Marcinho? Fica à vontade. Assim, eu reforço de novo essa questão de a gente cobrar, né, a questão e exigir a aplicação desses direitos, né, a aplicação desses normativos. Eu recentemente, compartilhando mais aqui uma experiência minha, né, agora no dia 7 de dezembro, nesse meu ir e vir para o trabalho, na cadeira, eu acabei levando um grande tombo, caí com o rosto no asfalto, levei aqui, ó, tá aqui a testa, levei 10 pontinhos na testa. Então, assim, isso muito decorrente dessa falta da acessibilidade, né? E aí, tem pouco mais de um mês que isso aconteceu e eu estou meio agora quieta em casa, não estou mais me aventurando muito, né? Mas aí ontem, numa conversa no trabalho, foi muito interessante, né? Que todo mundo me vendo no trabalho, eu voltei das férias, aí todo mundo, e aí, tá bem mesmo e tal? E uma colega veio dizer assim, eu sempre levei como sem limites. Como é que tá? Você ainda tá indo e vindo na cadeira? Eu disse, por enquanto não. Eu tô me cuidando um pouco melhor e tendo mais cuidado, porque a cadeira também não está tão boa para eu me aventurar de novo, mas isso não vai ser empecilho, né? E aí eu comecei a fazer algumas cobranças, então a pessoa que me recomendou disse, entre com denúncia contra o Estado, a prefeitura, porque
é um direito, né, que a gente tem. E aí, uma outra coisa interessante, né, nessa questão é que, por conta de ter vivido essa experiência, né, eu fiquei lembrando, né, que esse é o principal desafio, da gente realmente se mostrar e ir para esse lugar do protagonismo, chamar atenção. E, ao mesmo tempo, enquanto consumidores, a gente também está cobrando, né, dessas empresas privadas para elas atenderem a esse direito que a gente tem, né? Que eles têm que contemplar a acessibilidade. E aí eu decidi, eu fui no centro da cidade também, agora no mês de janeiro, fui de ônibus, e aí vi também todo o caos ali do centro, das ruas, e aí eu ia comprar esse óculos aqui que eu estou usando, né? Eu passei por 5 óticas e eu não me submeti a entrar na maioria delas porque não tinham acessibilidade. E aí eu fiz aquele papel bem da militante, sabe? Olha, gente, não é contra vocês, então, assim, vocês estão sendo muito gentis, me atendendo aqui. A moça até disse, a gente pode lhe atender aqui. Eu disse, não, eu quero agora convidar até os meus amigos que a gente boicote esses lugares, esses espaços que não percebem a gente enquanto consumidores. Nós temos renda, nós trabalhamos, nós precisamos ter esse direito respeitado, né? Aí eu estou exercitando, né, essa minha fala e essa minha postura hoje dentro da sociedade e convidando a quem quiser se juntar nesse propósito, né? E aí é isso, é muito disso, né? E sensibilizar as empresas, né? Muito do que eu faço dentro da BRH é conversar com o pessoal da área de RH. Eu agora já estou me posicionando também muito para falar com as lideranças, porque eu sei que o RH é a área meia, ela é só o elo entre a liderança e a ponta, então ele muitas vezes não tem autonomia para fazer, por mais que queira ou que tenha essa vontade, mas se não tem o patrocínio, né, da liderança, ele não consegue fazer muita coisa dentro daquela organização, dentro daquele negócio, né? E é isso. Perfeito. Vamos lá, Ana. Assim, primeiro, assim, lembre-se que você é uma mulher guerreira, né? Poeteira, e que você é off-road. Né? O que você precisa agora é só botar um cinto 4x4, aqueles 4 pontas, botar um capacete e vai para o trabalho, só que agora protegido. Eu digo assim, quando acontece um acidente, ele não pode ser impeditivo, ele só tem que trabalhar com a prevenção. Da próxima vez, bote cotoveleira, bote luva, bote capacete, cinto 4 pontas e vai-se embora para o trabalho. Se cair, os danos colaterais são menores. Né? Mas, assim, primeira coisa, eu quero dizer que eu compactuo 100% com o que a Imaci falou. Reivindicações, boicotar, reclamar, denunciar, parará. Embora eu compactue e concorde 100% e plenamente, né, não é o meu modo de atuar. Que aí eu vou trazer sobre outro viés para não me tornar repetitivo. Isso eu vou dizer o mesmo que a Imaci falou, e ela vai dizer, legal, então a gente já sabe. Eu vou trazer de um aspecto, uma outra visão, mas sem negar o que foi falado, que está 100% correto. Né? A exclusão se dá, os cantos inacessíveis, por um processo chamado ignorância. A ignorância não é um aspecto pejorativo no sentido, ou trazendo um significado da maldade, sim do não saber. Embora devesse saber lidar com todas as diferenças, é muito difícil, porque nem sempre está no nosso campo. Existe uma coisa chamada mente seletiva. Se você estiver grávido, você vai começar a ver pessoas grávidas. Se você tiver na cadeira de roda, você vai ver pessoas com cadeira de roda. Se você comprar um carro branco da tua marca, você vai começar a ver ele na rua. Então a gente acaba enxergando muito aquilo que é muito próximo da gente, onde a gente se enxerga. Mas a diversidade ela é muito ampla. E nem sempre, quando eu não a enxergo, não é por não querer enxergar. Eu sempre fui uma pessoa de bom trato social, uma pessoa
dada com todo mundo, nunca tive inimigos, sempre uma pessoa bem-humorada, mas antes de estar na cadeira de roda, eu não enxergava o deficiente. Não por maldade, ou se eu enxergasse, eu houvesse preconceito, pelo contrário, sempre tratei todo mundo bem, né, na sua condição de ser humano, meramente humano, independente de qualquer característica, seja de raça, seja de opções, orientações sexuais, enfim. Mas, assim, às vezes a gente não tem acesso a tudo. Eu lembro que uma vez eu estava numa roda em que eu era monitor de um grupo religioso e uma senhorinha de muita idade, 90 anos, eu tinha saído 2 semanas faltado e quando eu voltei, ela sempre dava aquelas pérolas, né? Sempre falava alguma coisa que o pessoal ria, que era da propriedade dela, do limite de repertório. E eu lembro que quando eu cheguei lá, ela... meu filho, eu estava morrendo de saudade de você e não sei o quê, porque você faltou, foi que houve. Eu não, tirei umas férias. Ai, que bom que você voltou. Mas eu sempre lembro de você, porque na minha rua tem um rapaz igualzinho a você. Eu já sabia que viu uma bomba aí, eu brinquei. Como lindo, inteligente e gostoso? Ela, não, aleijado mesmo. Aí o pessoal ficou tudo constrangido, né? E eu comecei a rir. Eu falei, rapaz, tem aleijado em todo canto. Desse jeito a gente vai conquistar o mundo. E assim, naquele momento eu podia ter ficado com raiva. Né? Mas sabe por que eu não fiquei, Ana? Porque não existia maldade. Ela estava morrendo de saudades. Apenas no repertório dela existia um limite. Ela não conhecia um outro termo. E para ela não existia pejorativo. E eu sempre falo que o pejorativo ele é atitudinal. O pejorativo é intencional. Hoje, a palavra certa é pessoa com deficiência. Mas se eu trabalho numa empresa, entrego um relatório e meu chefe diz, porcaria, só podia vir de uma pessoa com deficiência, o termo é correto, mas a intenção é negativa. Se o cara entrega um relatório e ele olha assim, rapaz, que relatório porreta, ou aleijado invocado, o termo não é adequado, mas ele está querendo me elogiar. Então, assim, a mesma coisa são as lojas e tudo, às vezes os acessos, há de se reivindicar, e eu sou um cara da diplomacia. Olha, tá faltando uma rapazinha aí, facilitava bem mais. O cara tem razão, vou fazer. Mas a gente vive, aí vamos entrar para o outro lado, a gente vive no mundo capitalista. O capitalismo, o que ele quer? Retorno financeiro. Quando eu entrei no mercado de trabalho, eu lembro que eu comecei a estagiar. E às vezes eu falava, olha, tá faltando não sei o quê, tá faltando banheiro. E eu pensava assim, mas o cara não queria nem que eu estivesse aqui. Ele já está aceitando, às vezes, por cota ou por imposição. Imagina eu exigir. Agora, independente da minha deficiência, independente de eu ser homem ou mulher, de eu ser gay ou ser hétero, de eu ser negro ou ser branco, se eu agrego valor, se eu me capacito, eu entrego valor e trago resultado para aquela empresa, eu não preciso pedir. O tapete vermelho vai se estender. Então, existem 2 viés que eu estou te falando. Um que a Marci falou, vamos reivindicar o que é por direito. Ninguém está fazendo mais do que um dever. A gente paga imposto para isso, para que haja acesso, portas, rampas, para que as empresas nos enxerguem. Por outro lado, vamos também nos capacitar, lutar, batalhar, vencer, fazer, né, agregar valor onde a gente chegar, mudar a realidade para quê? Para que os tapetes vermelhos se estendam. Para que a visão do capacitismo não seja uma reivindicação de eu ter que pedir, mas uma mudança de comportamento pela maneira com que as pessoas vão me enxergar. Existe uma frase de Roosevelt que ela diz assim, faça o que pode com o que tem, aonde estiver. Vou repetir, faça o que pode, o que tem, onde estiver. Há 24 anos atrás que eu sofri um acidente, eu perdi o movimento do corpo inteiro, fiquei mexendo só a cabeça. Fiquei 10 anos entendendo que como é que eu podia agregar valor no mercado de trabalho com uma pessoa que só mexia a cabeça. Fiquei 10 anos na condição de inválido. São 24 anos, 14 anos para cá eu despertei. Só que eu não despertei motivado pela dor, por um pai que infartou no hospital, e eu descobri que no hospital nos cobrar estava falido, por um pai que tinha mal de parto, por uma irmã que teve câncer, por uma mãe que entrou em depressão. Então eu despertei, eu fui acordado na dor. E ali eu digo que a diversidade ela te traz 3 condições. Uma, se revoltar e se afundar, reclamar da vida. A outra é se adaptar com a realidade, ao que há, e vamos receber o que a vida tem para entregar. E a outra é se reinventar. E há 14 anos atrás eu me reinventei. Né? E essa minha reinvenção fez com que eu começasse a trabalhar, eu montasse meu consultório. Hoje eu já tenho mais de 1.000 palestras por todo o Brasil. Já era para ter dado palestra no exterior, por conta da pandemia, 2 palestras em Nova York
foram canceladas. Já tem um livro na 8ª edição, o meu próximo livro vai ser prefaciado pelo Augusto Cury. Eu consegui dar uma reviravolta, tenho um consultório montado, atendo pessoas não só no Brasil, mas fora do Brasil. Então, assim, existia um capacitismo dentro de mim, uma visão de inferioridade e de incapacidade. Quando eu comecei a me enxergar com outro olhar, que dependia de um esforço, que é um esforço redobrado, que quem é deficiente, a oportunidade é minimizada, os acessos são negados, o preconceito é velado, mas eu entendi que, embora houvesse uma dificuldade muito maior, não existia a impossibilidade. E eu nunca fui querer ser entendido como uma exceção, mas como uma possibilidade que muitas pessoas, se forem atrás de pagarem o preço, acontece. E minha vida até hoje é muito complexa, né? Perdi um pai há um ano atrás, ano passado eu estava viajando demais, ano passado não, retrasado, no ano 21, dando palestra, eu viajava 4, 5 vezes, e o avião, e o sentado no consultório, passava o dia todo atendendo até 11 horas da noite, e eu acabei abrindo um SCARA. E quando foi de maio do ano passado para cá, eu passei a ter que ficar deitado, ou o médico disse, ou tu deita ou tu morre. E aí eu lembrei de Roosevelt, faça o que pode, com o que tem, aonde está. E eu continuei atendendo deitado, dando palestra online, e tentando sair de casa para dar palestra local, né? Que foi onde meu nome foi sugerido, fui lá no CT Asfalto. Mas eu não parei, entende? Então, assim, eu sei que é difícil, e eu não estou falando que é possível, mas tem uma frase que me representa, só para a gente concluir, que é: nós não somos o que nos acontece. Nós somos o que nos escolhemos nos tornar. E embora o que nos aconteça seja grave, as dificuldades sejam tremendas, nós ainda somos frutos de uma escolha. E uma escolha muito difícil. Uma escolha muito difícil, de obstáculos quase intransponíveis. Mas quanto mais eu arrisco, quanto mais eu consigo, mais eu me capacito, mais eu elevo a minha autoestima, a minha autoconfiança, e mais eu cresço e mais eu venço. Eu sonho muito alto, espero um dia poder alcançar os meus sonhos. Mas eu tenho feito para isso um esforço diário, que é muito complicado. E aí eu digo, existem duas formas de brigar. Antigamente eu reivindicava mais, hoje eu tento abrir uma porta de que, se você consegue, existe uma lei da similaridade. Todo mundo consegue também. E aí só, Ana, se me permite, só para concluir uma coisa, depois você pode até editar, mas há um tempo atrás agora, uma paciente minha olhou para mim e falou assim: Márcio, eu queria tanto ter uma barriga, tanquinho, oblíqua, né? E o oblíquo, que é isso, né? Côncavo, sei lá, tem um nomezinho outro que ela deu. Que ela, além de ter um tanquinho, né? Ela queria ter uma barriga curvada. E aí ela falou assim para mim: mas também é tão complicado, porque eu já tenho 40 anos, o metabolismo não é o mesmo, eu tenho 2 filhos, e eu tenho um marido também para cuidar, ainda trabalho, não tem condições, né? E eu, na condição de psicólogo, que estou aqui para ouvir, eu só concordei. Né? E aí, no dia seguinte, ou uma semana depois, eu encontrei uma senhora de 50 anos de idade, com uma fileira de filho, de biquíni na praia, com a barriga tanquinho, e com o que representa bem os padrões, né, que as pessoas às vezes buscam hoje em dia. E ela com o marido mais velho, e quando eu entrei na página dela, tinha lá escrito executiva do grupo. E eu lembrei da minha paciente, eu fui lá, paciente essa que não tem deficiência nenhuma, mas com a sua barreira psicológica, e botei lá para ela, né? Eu botei o nome, arroba, e o nome dela, e botei hashtag chupa essa manga, hashtag No dia seguinte, ela vai no meu direct e bota uma risada. Eita, isso é tratamento de choque. E eu falei: não, isso é a lei da similaridade. Se ela conseguir, você também consegue. Olha, ela tem 50 anos, tem 5 filhos, é casada também, e ainda é executiva do grupo, ou seja, as tuas desculpas caíram por terra. E aí, assim, se vale a pena, eu não sei. Porque quando a gente paga um preço para alguma coisa, Ana, outras questões vão ficar em déficit. Porque o tempo, ele é igual para todos. Para ela ter aquilo dali, ela teria que começar a comer, teria que deixar de comer o que ela gosta, talvez vai comer ovo com batata doce, talvez ela tivesse que dar menos atenção à família ou ao trabalho para ser rata de academia, talvez teria que operar uma costela, talvez teria que fazer uma lipoaspiração. Mas se isso vale a pena, eu não sei. Cada um paga o preço daquilo que é valor seu. Mas eu quero dizer, aqui falando, né, de uma pessoa sem deficiência, que me trouxe uma desculpa justificativa, é que eu hoje, na condição também de uma pessoa com deficiência, ou eu, Maci, e tantos outros que estão, né, conseguindo conquistar o seu espaço, ser visto, ser lembrado e abrir algumas portas, reivindicando ou se mostrando, que essa igualdade, essa similaridade está para todos nós, uns com mais, uns com menos, não é um fator comparativo,
que o ser humano ele é analisado e visto numa visão biopsicossocial, ele é biologicamente, ele é psicologicamente, e ele está inserido num contexto diferente, mas cada um podendo fazer o seu, faça nas condições que tiver, batalhe que amanhã a gente consegue um mundo melhor, com os nossos esforços e com as nossas reivindicações, para que o governo nos olhe e melhore o nosso acesso. Uau, gente! Chegamos ao final da nossa live, uma das melhores de todos os tempos aqui do Conexões Raras, com certeza, né? Que felicidade estar com vocês, né? Lembrando que ela está sendo transmitida aqui pelo canal da CDG Brasil no YouTube, e nele também você encontra outros episódios do Conexões Raras, onde compartilhamos informações e orientações extremamente importantes sobre diversas doenças raras. Agora seguimos fazendo um convite para nossos participantes deixarem uma mensagem final para o público que nos acompanha, também os seus arrobas aí das mídias sociais, né, para que possam seguir e manter contato com vocês. Podemos começar? Sim. Pode falar, Marcelo. Então, primeiramente, quero agradecer, Ana, pelo convite. Como falei, me senti honrada em participar desse projeto, né, das Conexões Raras, e tive, assim, o prazerzão de encontrar o Márcio aqui, um amigo querido, que eu aprecio muito, né, a sua visão e o seu olhar sobre si, sobre o mundo, e gostaria de compartilhar uma reflexão minha de hoje aqui, que eu fiz de manhã cedo, aqui nas minhas leituras e nesse aprendizado que eu venho adquirindo aí ao longo dessa jornada, né? Eu, refletindo, eu coloquei, né, diante de tudo isso que eu vivi, tenho vivido e estou vivendo, né? Eu tenho buscado muito aquietar minha mente. Eu tenho uma mente muito acelerada, muito que corre muito. Então, assim, eu trabalho muito hoje numa perspectiva integrativa, né? Esse espaço da integração do corpo, emoções, mente e espiritualidade, né? Eu uso muito essas 4 perspectivas, e aí eu coloquei assim: aprendi que as cicatrizes são registros de um processo de transformação. Se reconhecer, se aceitar, é um processo, ou seja, nós estamos sempre nesse processo de nos tornarmos, né, humanos, né, encontrar essa nossa humanidade, e a gente acaba encontrando ela nessas conexões e nessas interações, né, vai construindo essas relações permeáveis e fluidas, onde todos nós temos esse lugar do indivíduo, né? Cada aí com a sua história, buscando, né, o seu lugar no mundo e criar o seu propósito, o seu significado, e também nos encontrarmos enquanto humanidade, né? É muito disso que a gente hoje tem buscado e tem falado nesse desenvolvimento aí vertical e horizontal. É isso. E estou aí nas redes sociais, né, no Instagram e no Facebook, e estou aqui sempre à disposição para essas conversas cruciais, interessantes e prazerosas. Obrigada, gente. Obrigada a você, nós que agradecemos. Qual é o seu arroba, Ilmaci? @Ilmaci Siqueira. Perfeito, todo mundo seguindo, hein? Bem, também gostaria de agradecer, Ana, a oportunidade de estar aqui, tá joia? Debatendo um assunto tão importante. Em reencontrar o Maci também, uma pessoa que eu admiro, que muito me ensina, que eu me espelho, né? Uma mulher à frente, né, de tantas lutas e batalhas aí, que inspiração para todos nós, e com a sua fala. E nessa sua fala final, até usar esse discurso essa visão, né, humana, né? Deficiência, nem incapaz, nem heroísmo, né? Apenas meramente humano, como qualquer outro ser humano. É enxergar as pessoas num pé de igualdade, cuja capacidade e incapacidade
é sempre uma oportunidade. E que as pessoas tenham, né, através das suas predileções, suas vocações, as oportunidades de se desenvolverem aonde podem, aonde querem, para que possam, né, ser inseridas, para que possam se sentir incluídas, pertencentes, para que se enxerguem, para que possam conviver e desfrutar de tudo que a vida, né, de tudo que há para viver, e que a gente possa cada vez mais, né, socializando, vivendo, produzindo, né, ter esse sentimento de utilidade, né, de capacidade, que é muito importante. Então, que a gente possa ter essa reflexão, esse olhar voltado para si mesmo, de que somos capazes, nem heróis, nem inferiores, nem melhores, nem piores, apenas iguais, né? Iguais, seja nas questões éticas, seja nas questões de identidades sexuais, questões de gênero, que a gente possa alcançar essa igualdade como seres humanos. E que a gente tenha cada vez mais isso que está faltando, né? A gente vê muita polaridade, muita violência, a tolerância, né? Cada vez pior. Então, que a gente consiga um Brasil melhor através dos nossos exemplos. E como a gente não muda o mundo, né? Eu sempre falo para meus pacientes, quando eles começam a trazer os problemas do pai, da mãe, das irmãs, dos tios e de todo mundo, eu falo, olha, a eles a gente não vai mudar, mas o que a gente pode fazer aqui é mudar a tua forma de ver, pensar e agir nos lugares, ou da maneira de conviver com as pessoas. E quando a gente muda a realidade à nossa volta. Não só a maneira que eu enxergo o mundo, eu enxergo o outro, mas também a maneira que eu me comporto. E aí eu sempre digo, gentileza gera gentileza, embora seja um processo gradativo, né? E violência gera violência, e a gente tem que saber qual é a nossa natureza e seguir de acordo, né, com aquilo que a gente entende como correto. Então, que a gente possa, para esse 2023, galgar novos passos e encontrar essa felicidade não plena, mas momentânea, de vários momentos felizes em nossas vidas. E meu arroba é @marciovais.br no Instagram, e o site é marciovais.com, ou marciovais.net, ele que acessa lá, você entra no meu site. @marciovais.br, Instagram. Maravilha, gente, que conversa linda. Muito, muito obrigada a vocês por essa conexão rara, né? E, inclusive, né, lembrando, o nome da nossa empresa é Ubuntu 3, que vem de Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos todos humanos, e essa humanidade que nos une e nos torna um. Agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui. Agradecemos também a Carol, nossa tradutora de Libras, essa pessoa querida aí, que torna esse conteúdo também ainda mais acessível, né, a um grupo ainda maior de pessoas. Gostaria de pedir que todos sigam nossas redes sociais, né? O Instagram é @cdgbrasil, e também vão lá no Spotify conferir os nossos podcasts, inclusive todos esses programas, além do YouTube, também estão lá no podcast, né? Conexões Raras no Spotify, para que vocês possam ouvir, ok? Agradecemos mais uma vez os nossos apoiadores sociais, a Unilan, Sanofi, PTC Terapêuticos e Fedran. Um grande abraço, muito obrigada e até a próxima.